Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula aqui síncrona do nosso curso de História da Alimentação. Hoje nós temos aqui uma web boas-vindas, né? Não chega a ser uma aula, é um bate-papo para eu conhecer um pouco de vocês também e, claro, para vocês conhecerem um pouco de mim. Eu que vou acompanhar vocês nessa disciplina durante esse ciclo. Nós temos aqui na nossa disciplina uma série de questionamentos acerca do próprio processo alimentar do ser humano. Esse processo é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Ele vai para além do desejo de se alimentar para se restaurar, até a construção de um imaginário do que é comida, o que são os restaurantes, como é que são feitos os processos alimentares hoje, do que nós somos influenciados. Essas influências também são muito importantes hoje nas nossas escolhas aqui dentro da gastronomia. Então, para vocês saberem um pouquinho sobre mim, eu sou o professor Marlos Alvarenga, sou graduado em gastronomia aí pelo UniCeub, me graduei em 2018, né? E depois eu já tinha passado pelo curso de letras antes da Universidade de Brasília, e quando eu terminei o curso aqui aí em Brasília, porque hoje eu não estou morando em Brasília, mas quando eu terminei o curso eu fui para Buenos Aires fazer especialização e lá eu me especializei em harmonização e crítica de gastronomia. Essa harmonização ali já era uma coisa que eu gostava de fazer antes, eu já tinha estudado na ABS, tinha feito curso de sommelier, tinha um curso de coquetelaria básica, e lá em Buenos Aires eu aproveitei para me aprofundar em duas áreas, a área de bebidas, alimentos e bebidas harmonizados, e a área de fotografia para a gastronomia. Essa parte de fotografia para a gastronomia, hoje ela é muito importante, né? A gente sabe que o tempo inteiro as pessoas estão postando suas fotos, mas não só as pessoas, mas também os seus restaurantes, seus bares, suas lanchonetes, tudo gira em torno da estética, da fotografia de uma forma. Tem pontos positivos, pontos negativos, nós vamos ter tempo de poder dialogar sobre tudo isso durante a nossa disciplina, mas o mais importante é pensar que é difícil competir com esse espaço, o espaço das redes digitais, o espaço que é chamado de viral, né? Então, quando você coloca um alimento no TikTok, ou fala de um restaurante no TikTok, ou no Instagram, mas mais eficientemente hoje no TikTok, as pessoas vão em cima, elas querem saber onde é, elas querem provar aquele alimento, mesmo que talvez não seja nem algo que elas gostem mesmo, ou que seja realmente muito bom. Mas nós sabemos que esse processo ele já existe, a gente não tem muito como fugir dele. Então, fiz essa especialização lá na Gato Dumas, na Argentina, e depois passei pela Universidade de Buenos Aires com curso de fotografia, tanto fotografia urbana quanto fotografia para a gastronomia. Agora, em 2025, recentemente, eu defendi o meu mestrado pela Universidade de Brasília. Ele é no núcleo de Literatura e Outras Artes. Meu mestrado mescla a minha atuação na gastronomia com o cinema brasileiro. Então, ali eu faço uma análise sociocrítica de como a gastronomia afeta a construção da imagem no cinema nacional. E aí eu escolhi algumas obras em específico, mas fui condensando isso no decorrer da minha carreira acadêmica. Né? Não escrevi apenas esse artigo, não apenas a minha dissertação, mas também outros artigos foram escritos com a mesma pegada. Então, quando vocês jogam o conceito de gastropoética no Google, vocês vão encontrar meu nome em alguns artigos já publicados, porque, claro, não é uma tese, porque tese a gente faz no doutorado, mas eu criei essa teoria junto com o meu orientador, e a gente desenvolveu aí algum trabalho bem bonito. Então, vale a pena dar uma lida depois para quem se interessa por essa relação. E aqui também já fica, para que vocês entendam que a gastronomia, o curso superior de gastronomia, ele vai além da cozinha. Às vezes a gente pensa que a cozinha é o ponto único dos nossos processos de aprendizado, mas na verdade a pesquisa hoje ela é muito importante também para se conhecer e se reconhecer as gastronomias regionais e as gastronomias do mundo. Hoje tem mestrado em gastronomia em alguns lugares do Brasil, inclusive em universidades públicas, fora a diversidade de pós-graduações que vocês vão encontrar. É claro que tem uma diferença entre quem está efetivamente dentro da cozinha, como uma pessoa que está trabalhando, está produzindo, está fazendo seu mise en place, está cozinhando, está entregando no restaurante, e o pesquisador. Às vezes os perfis são diferentes. O legal de fazer a graduação, e principalmente no UniCeub, é que vocês têm esses dois escopos. Vocês vão escrever e vão pensar aqui comigo, e vocês também vão para a cozinha e vão pensar junto com os professores na cozinha e provar, né, porque a gastronomia vai passar por esses
objetos, o objeto do gosto, o objeto do sabor, mas a gente tem que lembrar que ela parte de uma escrita e de uma literatura, seja a escrita de um livro de receitas, seja a oralidade de alguém que te contou, que te explicou como é que faz, ou a das pessoas que começaram esse processo de gastronomia lá nos nossos antepassados. Quando a gente fala de raiz, nem sempre tem um livro, nem sempre tem um artigo científico, né? Mas tem sim uma pessoa que me contou essas histórias. Tem sim alguém que me colocou nesse mundo da gastronomia. Já tenho respondido vocês lá, para quem está participando do nosso fórum de boas-vindas, e vi várias histórias que já estão inseridas dentro do contexto gastronômico. E isso é muito legal, porque vocês conseguem agregar tanto aqui na nossa disciplina, mas também nas disciplinas práticas aí na universidade. Então, dentro desse contexto, já agora mais recentemente, eu publiquei meu terceiro livro de poesias. Eu, além de ser da área da gastronomia, eu sou escritor. Publiquei meu primeiro livro de poesias sozinho em 2018, depois publiquei um em 2020, durante a pandemia, e agora publiquei um terceiro. Lá no final do ano, vou publicar o meu primeiro livro de contos, vou, né, acessar essa área da narrativa. Mas a poesia, ela sempre esteve presente, já publiquei em vários coletivos de Brasília, publiquei também contos nesses coletivos, capítulos em livros. Eu tenho toda uma análise sobre o vinho e a relação do sagrado e do profano no vinho, dentro da gastronomia e dentro das relações de imagem. Então, existem aí alguns trabalhos bem legais feitos nessa área, e eu participei de alguns deles com a Universidade de Brasília, mas foi a partir da minha formação do UniCeub, com um olhar mais aguçado para a parte da pesquisa. Bem, o meu histórico profissional, hoje eu atuo como mixologista em um bar. Esse bar fica numa pousada aqui em Jijoca, de Jericoacoara. Não sei se vocês conhecem, aqui no Ceará. E aqui eu faço consultoria nas regiões também. Eu faço o que eu chamo de consultoria de solução de cardápio. Chego num lugar, a pessoa está querendo renovar o seu cardápio, eu ofereço uma consultoria completa que vai desde a recriação dos drinks que ela já tem, até a criação de novos, ou uma carta de clássicos. Dou todo o treinamento, faço os protocolos de execução e entrego todas essas fichas prontinhas para o cliente poder executar um trabalho novo. Também crio do zero, quando a gente é convidado para fazer consultoria, a gente também cria do zero. Esse bar que eu estou hoje é um bar onde a gente criou todo o conceito do zero. Desde a parte da cozinha, onde é uma cozinha também autoral, com um chefe de cozinha aqui da região do Ceará também, uma chefe que trabalha com frutos do mar, e o bar voltado para esse bar mais internacional, mas com drinks autorais que levam insumos da região. Nesse ano, eu participei de duas competições internacionais, né? Uma delas foi a Margarita Challenge, da Control, onde você refaz o drink clássico da Control, que é a Margarita, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai recriando com os produtos que a gente tem acesso e com aquilo que a gente tem de mais identitário. Então, eles deixaram super aberto para que a gente utilizasse a nossa criatividade. Eu usei um xarope artesanal fermentado que eu fiz com uma frutinha local, que se chama murici. Não sei se vocês conhecem, depois vocês podem me contar se já conheceram essa fruta. Uma fruta amarelinha, bem pequenininha, que tem um sabor muito peculiar e um cheiro, principalmente, muito específico. E aí, a partir dela, eu usei a polpa, fiz um xarope artesanal, um xarope com a técnica de Shrub, que é uma técnica alemã, e que a gente adiciona a acidez no final para poder corrigir o excesso de dulçor. E aí fica bem legal, é uma bebida absolutamente diferente do que seria uma marguerita convencional. Também participei da Campari Bartenders Competition. Essa teve como temática raízes latinas, fiquei classificado entre os 100 melhores. E aí a competição está terminando agora. Grandes drinks pelo Brasil inteiro. Eu usei também o murici, essa frutinha local, porque é o que tem muito ao meu redor. Mas eu usei também cáscara, folhas e frutos de várias árvores e várias ervas que as pessoas usam aqui para fazer garrafada, para fazer chá, para fazer benzimento, tudo que elas usam aqui ao redor como cultura local eu quis colocar dentro dessa experiência. Então, eu infusionei um bourbon, fiz uma versão de um Boulevardier, usei o Campari e usei o Murici. E é um drink muito potente, está no nosso cardápio aqui também na pousada. Então, há uma possibilidade imensa dentro da gastronomia, né? Hoje também eu valorizo muito as relações estéticas dentro da bebida. Eu costumo dizer que a minha escola de bebidas hoje é a escola japonesa, a escola principalmente japonesa, a gente chama de oriental, mas é a escola japonesa mesmo, que trabalha com escultura de gelo, que trabalha com drinks translúcidos, extremamente limpos, com quase zero de residual.
e com um álcool mais diluído, pensando sempre na prevenção de danos, né? Então, quando a gente pensa na coquetelaria hoje, 2025, a gente pensa também em redução de danos. As pessoas têm bebido menos, principalmente bebendo mais conscientemente. E a gente que está nessa linha de frente da gastronomia tem que pensar em como chegar nesses lugares. Então, preparar bons drinks e fazer as suas harmonizações, tanto com clarificação, com infusões, com os xaropes fermentados, é o tipo de pegada que eu gosto de trabalhar. Dentro da cozinha, em Brasília, trabalhei recentemente, já vai fazer um ano, né? No Sanabria Boteco de Vinho, eu era chefe de cozinha lá, assim que abriu o bar, que fica na Asa Sul, não sei se vocês conhecem, do Carlos. Depois eu saí quando vim para cá, para o Ceará, para fazer essa consultoria aqui e acabei ficando, porque era uma proposta super interessante e a região ela tem muito espaço para crescimento na gastronomia e na coquetelaria. Não só aqui em Jeri, mas também em toda a região aqui do Ceará tem muitos espaços. Eu já saí daqui, nesse curto período que eu estou, de 7 meses, já fui dar cursos em São Luís, no Maranhão, já fui dar consultoria em Fortaleza. Então, a gente tem aqui uma área em expansão, porque o governo do Ceará tem visto o turismo de uma forma diferente. E é bem interessante a gente ver essas modificações ao nosso redor. E, claro, para quem pode trabalhar viajando, né? Não tem família fixa, não precisa ficar indo e voltando de Brasília. É legal, porque também ficar indo e voltando para Brasília do Nordeste é bem caro, principalmente aqui de Jericoacoara. Prestei consultoria em outros bares e restaurantes da cidade. Trabalhei também muito com produção de eventos, muitos anos em produção de evento aí em Brasília. E aí a gente vai falar disso também mais no decorrer da nossa disciplina. Bem, para vocês entenderem um pouco como é que vai funcionar essa disciplina, que eu sei que vocês são majoritariamente calouros, né? Estão começando aqui a jornada com a gente, vocês vão ver que nós temos alguns espaços especiais lá dentro do AVA, né? Vocês vão ter nesse ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, a página de vocês, a página do curso que vocês estão fazendo, História da Gastronomia. E aí vocês também precisam pedir para fazer o e-mail, que vai ser o nome de vocês, certinho, @sempre-ceub, e vocês vão usar esse e-mail para acessar aquele espaço e acessar as nossas aulas. Por que é muito importante eu estou falando isso aqui já novamente para vocês? Porque para computar a presença de vocês, precisa ser com o e-mail do Sempre CEUB. Nossa, professor, não sei como é que eu faço isso. No CEUB, vocês vão conseguir suporte para fazer isso com o Murilo, vocês podem procurar a coordenação, ou qualquer professor que vocês perguntarem, vão poder indicar para vocês aonde vocês vão para fazer, caso vocês não consigam fazer de forma virtual. Porque aí vocês vão ter um acesso um espaço de mensagens específico para isso. Toda vez que eu fizer alguma postagem, vocês vão receber uma notificação. Vocês também vão ter acesso a esse espaço das web aulas já com prioridade quando você usa um e-mail do Sempre CEUB. Além de que, quando vocês assistirem às aulas que estão gravadas, vocês vão ter já computado a presença de vocês. Vocês sabem que as nossas aulas elas estão divididas entre eu e o professor do O, as aulas gravadas. Metade da parte do curso inicial estão gravadas pelo professor do O e a metade seguinte estão gravadas por mim. Então, vocês vão ver que unidade 1 e 2 estão, as aulas gravadas estão gravadas com o professor do O. E a segunda parte, as aulas gravadas, estão gravadas por mim. Mas todas as aulas ao vivo serão comigo e também as intermediações entre os fóruns, entre a nossa sistematização, que é o nosso trabalho principal final, entre as questões discursivas. Quem vai dar o feedback para vocês, quem vai fazer a correção, sou eu, né, que vou acompanhar toda a disciplina com vocês. Certo. Nós temos o que dentro dessas disciplinas no AVA, aqui no nosso curso híbrido. Nós temos essa nossa primeira aula aqui, que é a Web de Boas-Vindas, e aí vocês vão ter uma segunda semana que vem, onde a gente não tem essa aula síncrona, mas vocês já têm as aulas gravadas lá para assistirem, computarem presença, e já, claro, se quiserem responder questões discursivas, participarem dos fóruns, vocês vão ver que já vai estar disponível para vocês. Nós vamos ter os nossos encontros que são síncronos, são ao vivo. Nesses encontros, nós vamos sempre ter um espacinho de tempo para tirar dúvida, tá? Então, vocês viram lá uma web aula ou tiveram alguma pontuação específica acerca de um exercício, não conseguiram responder ou não entenderam um feedback, né? Ali, naquele momento, de repente, a gente vai conseguir tirar essas dúvidas ali, claro que pontuais. As demais dúvidas, a gente tem todo um espaço dentro da plataforma para que vocês consigam acessar com mais tranquilidade e a gente também tem um tempo maior de respondê-los. A gente tem webconferências, onde a gente também vai discutir sobre as questões das disciplinas, e lá no finalzinho, antes da prova de vocês, eu faço uma revisão pontual
sobre os itens principais que a gente permeou aí durante o ciclo e que vocês vão poder fazer a prova de vocês, que tem que ser agendada antes. Mas tudo isso vocês vão ter suporte para poder aprender a fazer. As nossas web gravadas, elas têm aulas semanais, então durante as 8 semanas de fluxo, tirando essa primeira semana, né, são 9 no total, mas durante as outras 8, vocês vão ter 8 web aulas, né? E o conteúdo síncrono também vai para lá. Nossa, professor, não consegui assistir a sua aula ao vivo, eu tive um problema e tal. A gente sabe que disciplina EAD é também para contar com esse espaço. Não consegui assistir ao vivo, mas está na plataforma. Eu subo para lá, sempre no dia seguinte, dependendo do dia, até se já sair lá no meu e-mail, eu já consigo subir, mas pelo menos no dia seguinte vai estar ali para vocês. Porque vocês precisam assistir novamente para poder computar a presença de vocês. Quem já está aqui, quem assiste a aula síncrona, não precisa assistir de novo, a não ser que tenha alguma dúvida ali no conteúdo, quiser voltar lá na hora de construir as atividades de vocês. Bem, a gente tem a tela de envio de respostas, nós temos, dentro das web aulas, vocês vão ver, bem legal, a gente tem uma tela interativa, então, enquanto vocês estão assistindo a web aula, vocês também vão poder responder uma questão. E aí, essa questão que vocês vão responder, ela automaticamente ali já tem o seu feedback. E aí, posteriormente, eu já entro falando sobre o que, que é, como é que era, leio a questão junto, pontuo passo a passo, assim como o professor do também, as que forem com ele gravadas vão ter o mesmo feedback. Então, vocês vão ver que não é cansativo de fazer essas atividades digitais. Muita gente pergunta, professor, como é que a gente faz para ficar, né, menos cansativo? Eu acho que sempre o mais importante é vocês pegarem um cronograma, agendarem com o tempo de vocês, como que vocês vão fazer para assistir essas aulas, para poder acompanhar quando possível assíncronos, responder as atividades e se prepararem para a sistematização e para as provas, né, no caso, a prova que vocês vão fazer em loco. Porque aí, se vocês organizarem direitinho, vocês vão ver que não fica nada para trás e vocês já conseguem computar tanto notas quanto a parte da presença, né? Então, isso vai ser aí a partir da semana 2. Vocês já vão ter disponível. Mas algumas questões já estão disponíveis, tá? Vocês já têm os fóruns que a gente vai falar agora. Bem, quiz diagnóstico. Gente, quiz diagnóstico já está disponível lá para vocês. É super simples. Vocês vão... point and click. Vocês leem a pergunta, clicam na resposta. Não tem muita dificuldade para fazer. E vocês podem fazer a qualquer momento, já está disponível para vocês. É importante porque gera dados para que eu possa entender um pouco do perfil da turma também, para que eu possa entender como é que a gente avança de uma forma ou de outra e qual o nível de conhecimento de vocês em algumas questões. É um quiz super simples, com poucas questões, mas que vocês respondem rapidinho e já a gente consegue captar essas informações tão importantes para a gente. As questões discursivas, elas estão disponíveis sempre que as aulas já estiverem disponíveis, então vocês assistem a aula da unidade 1, vocês já têm as questões discursivas da unidade 1, vocês respondam com parcimônia, né? A gente sempre deixa, claro, um aviso sobre o uso de inteligência artificial, porque a gente tem uma ferramenta dentro que a gente consegue observar e a gente também, como professor, consegue saber quando está sendo usado a inteligência artificial para as respostas. A gente precisa ter cuidado com isso. A inteligência artificial ela pode servir para várias coisas e nos auxiliar em muitos passos, né? Inclusive para pontuar formas de fazer alguns trabalhos, mas não para responder questões de uma aula que vocês mesmos assistiram. Tem alguém que está com o microfone aberto? Eu gostaria de pedir para que vocês mantivessem o microfone desligado, por favor, enquanto a gente conclui a aula. E aí as questões discursivas elas vão ser sempre sobre a aula que vocês assistiram, seja uma aula síncrona ou assíncrona, mas elas são mais voltadas para as aulas assíncronas, né, as aulas que estão gravadas lá para vocês. As questões objetivas, que também vão ser dentro da própria web aula, como eu falei para vocês, vocês têm uma questão interativa ali dentro. Os fóruns, vocês já estão participando de um deles, que é o Fórum de Boas-Vindas, mas a gente tem fórum temático. Nesses fóruns temáticos, vocês vão ter lá instruções para que participem também das postagens dos colegas. Precisa haver uma interação, né, pelo menos 4 interações aí para computar presença, computar nota para vocês. Então, existe ali uma forma de vocês fazerem essa interação e a gente vai poder explicar melhor no nosso primeiro encontro. Eu vou poder passar por parte a parte
e a gente poder entender direitinho como é que funciona esse processo. Mas nada muito complicado, basicamente eu faço uma proposta de discussão, vocês iniciam essa discussão, vocês vão me responder, mas também podem responder as discussões e as proposições dos colegas, para que a gente tenha uma interação. Claro, gente, sempre de forma, né, gentil, sempre para fazer pontuações que sejam válidas, que vão acrescentar dentro desses trabalhos. E aí a gente tem também a sistematização. A sistematização talvez seja o ponto mais importante, porque também vale mais nota para vocês. É um trabalho um pouco mais formal, no sentido de academia mesmo, um trabalho que a gente vai usar regras da BNT. Quem já fez graduação já conhece, né, como uma escrita de artigo, mas com um pouco menos de burocracia. Vocês têm todo esse período para começar a pensar na sistematização, que vai estar disponível para vocês a partir da semana 2, ou, se eu não me engano, já vai estar disponível para vocês amanhã. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. Se não tiver, na semana 2, a sistematização já vai aparecer. E aí vocês já podem dar uma olhadinha, verem o que precisa ser feito, já começar a se organizar para montar esse trabalho e entregar para a gente. Quando for lá, na nossa nosso primeiro encontro, que é a nossa aula síncrona, eu vou reforçar ponto a ponto da sistematização para poder tirar dúvida, porque sempre tem dúvida, e está tudo certo. Então a gente vai sentar juntos aí e vamos poder pontuar direitinho, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntar ali e a gente vai resolver isso. Material didático. Temos livros, temos artigos disponíveis, basicamente a gente vai trabalhar com o seu book. No final das minhas aulas, eu sempre deixo para vocês dicas de coisas que vocês podem fazer para complementar, né, desde ir a feiras gastronômicas até assistir uma série ou ver um episódio de uma animação, alguma coisa assim, que não são obrigatórios, mas são complementares para quem gosta de se aprofundar na temática. A nossa disciplina é uma disciplina muito dinâmica e muito interessante, porque ela envolve o contexto histórico e social da criação da alimentação na humanidade. Nós vamos começar lá nos povos pré-históricos e vamos até a cozinha de fusão, hoje, né, a coisa mais contemporânea que a gente tem dentro da cozinha. Então, é muito interessante porque vocês vão ver a aplicabilidade disso também no dia a dia e também dentro das disciplinas presenciais. E as páginas vão estar sempre especificadas, em cada semana vocês vão receber um montante de páginas para serem lidas, vocês leem essas páginas para poder ter escopo para responder as questões discursivas e também para responder futuramente a prova de vocês, além da web aula complementar. Então não fica nada faltando, gente. Vocês têm as páginas do seu book e vocês têm também as web aulas que pontuam questões que estão dentro do seu book. Fora as nossas aulas síncronas, onde eu trago material extra para vocês, onde eu trago uma carga muito mais ampla, onde a gente vai ter uma discussão muito mais aberta. Então aproveitem esse espaço que está dentro ali já das aulas gravadas, para poder pausar, ver com tranquilidade, né, poder, junto do texto, acompanhar de forma mais proficiente, que aí nas nossas web aulas vocês já trazem. A gente sabe quando o aluno ele tem tempo, porque nem sempre tem tempo. Né, o aluno está fazendo principalmente um curso híbrido, às vezes ele não tem tanto tempo. Então ele já tem que tirar um tempo para estar lá na sala de aula presencial, e aí às vezes aqui ele deixa para ver depois. Mas quando o aluno consegue ler o texto e já chegar para a gente com um texto prévio, que vai estar sempre na plataforma de vocês, poxa, a gente sabe que o aluno ali ele vai ter uma aula que ele vai aproveitar melhor. Claro que nem toda semana isso é possível, mas sempre que possível vocês vão conseguir agregar bastante para vocês mesmos. Ótimo. Nosso cronograma, a gente já está disponível, vocês vão ver lá ele devagarzinho, passo a passo. Algumas datas ainda não estão lá no cronograma, porque elas são inseridas de acordo com que a gente vai marcando as aulas síncronas, mas as outras, todas que são fixas no calendário acadêmico, já estão lá. Então, vocês podem se guiar pelo cronograma para poder saber quando entregar a sistematização, quando ter que agendar a prova presencial, até quando tem que assistir as web aulas, até quando eu preciso responder o quiz diagnóstico, tudo isso tem data, tem prazo. Então, se atentem lá no cronograma, deem uma olhadinha, uma lidinha rápida, baixem esse cronograma. Quando eu fiz gastronomia no CEUB, a gente tinha uma disciplina EAD, o curso era todo presencial, mas a gente tinha uma disciplina de ética que era EAD. E aí eu baixava esse cronograma e deixava ele no meu telefone para de vez em quando eu não me perder ali no que tinha que ser feito. Porque como o curso era presencial, tinha uma disciplina só EAD, a gente podia se perder. Então, eu aconselho vocês estarem sempre observando o cronograma, com as datas de início de cada atividade, as datas de término de cada atividade, vai estar ali. E, gente, isso é sistema, tá? Então, nossa, não coloquei, ou então fui colocar 11h58 da noite a atividade, e aí meu computador
não computou ou a minha internet caiu. Infelizmente, gente, o sistema ele já está ali prontinho para fechar dentro do horário que vai estar agendado, que vocês vão ter consciência, vocês sabem do horário que ele está escrito lá. Se vocês não conseguem, não conseguirem, ou por algum motivo, a gente só aceita reabrir em alguma questão que envolva atestado médico. Mas eu acredito que vocês não vão precisar disso, é só fazer uma organização. Vocês vão ver que as atividades não são tão complexas. Mas se acontecer e vocês tiverem atestado médico ou algo que possa ir abonar, a gente já sabe, atestado de óbito, alguma coisa assim, que a gente deseja que não aconteça. Mas se tiver, e aí vocês vão entrar com esse processo aí no próprio CEUB, e aí a gente vai permitir dentro das possibilidades de cada aba, de cada atividade. Mas deu a data, gente, o sistema ele vai fechar, né? E aí, quando ele fecha essa pontuação, eu não consigo mais abrir para vocês. Eu não tenho esse acesso, eu não posso receber por e-mail, a gente nem tem acesso a enviar para mim por e-mail. É dentro da plataforma. O trabalho da sistematização de vocês é dentro da plataforma. As questões discursivas são respondidas dentro da plataforma e eu dou feedback dentro da plataforma. Por uma questão de segurança, tanto de vocês quanto da gente, a gente se respalda ali dentro. O professor não me respondeu, aí eu sou responsabilizado por isso. Vocês não responderam, aí vocês são responsabilizados por isso. Mas também não é um terror. Vocês vão ver que é tranquilo, que vocês vão conseguir fazer dentro dessas possibilidades sem muita problematização. Então, tem todo um guia para a sua própria organização, que está sempre na página inicial do AVA. Tá? O agendamento para a prova também vai ter ali um espaço, e quando isso aparecer, vocês vão ser notificados, e quase sempre também os professores, eles ressaltam isso, gente, as disciplinas online, né, quem está fazendo mais de uma disciplina EAD, precisa agendar a prova presencial para fazer, que é feita no CEUB, e aí a nota já chega, o feedback já chega para a gente lá logo depois, tá? Aí lá no AVA vocês vão ter o local da prova, né, em qual sala vocês vão fazer, vão precisar do RA de vocês e da senha de acesso lá da disciplina no Moodle, que é uma só que vocês fazem para o curso inteiro. Então, tendo o registro de vocês e a senha, vocês vão acessar, fazer a prova e vai ser tudo tranquilo, tá? Lá vai ter um fiscal que vai dar todos passo a passo para vocês, não pode usar, obviamente, consulta, telefone, essas coisas todas que a gente já conhece na hora de fazer uma prova digital. Bem, em caso de dúvidas, nós temos uma ambientação completa lá. Nós temos um fórum Fale com o Professor, onde você pode ali colocar uma questão. Alguns alunos já até usaram o fórum Fale com o Professor, eu respondo lá no fórum. E quando você já está cadastrado com o seu e-mail, sempre CEUB, você recebe uma notificação de que eu te respondi. Mas caso contrário, você pode acessar o fórum e ver que eu já respondi a vocês. As mensagens diretas dentro do AVA também chegam para mim, e essas, gente, são só para questões mesmo pontuais da disciplina, tá? Professor, eu não estou conseguindo resolver aqui, não consegui colocar, não entendi uma questão discursiva, quando é que a gente pode tirar essa dúvida? Sabe? Vai ser esse tipo de pontuação que nós vamos ter dentro dessa aba, né? Essa aba do mensagem direta, que está dentro do AVA, vocês vão ver lá. Tem a disciplina, tem o nome do professor e tem uma mensagem direta. Mas essa mensagem, volto a dizer, ela é apenas exclusivamente para que esse processo seja feito quando necessário, em caso de emergência, tá? E o atendimento, claro, presencial do CEUB, que vocês têm acesso e que vocês, precisando de algum suporte tecnológico, o CEUB está lá para poder apresentar para vocês. É mais fácil, às vezes, até vocês tirarem essas dúvidas do suporte técnico e tecnológico, a entrada com e-mail e tudo mais, com eles do que comigo, porque eu também tive que fazer um treinamento sobre isso. Então, eu tenho uma certa limitação, e os meninos aí, eles conseguem tirar todas as dúvidas e resolver tudo para vocês. Notas e frequência. Bem, as notas elas caem até 12 dias a partir do fechamento da atividade. Então, lembre que tem uma prazo de fechamento. Aí, fechou a atividade, até 12 dias já cai a nota. Tá? O professor vai fazendo, feedback vai entrando ali dentro. Frequência, até 48 horas. Então, vocês estão assistindo aqui o Web Boas-Vindas. Até 48 horas já contabiliza o percentualzinho lá de frequência. E vocês sabem que tem um percentual mínimo, né? Então, tá tudo registrado lá. Quando vocês acessarem o AVA pela primeira vez, vocês vão ler todos os nossos pré-requisitos, vão dar um acordo com esses pré-requisitos. Então, tem lá uma aba para vocês acompanharem notas e frequência, vocês vão poder observar tudo isso. E os detalhes do plano de ensino, para vocês saberem quais são a próxima etapa da nossa jornada, né? Que
é uma jornada bem legal e eu confio muito que a nossa disciplina é uma disciplina muito divertida. Eu acho que vocês vão achar bem interessante a forma com que a gente pode dialogar acerca da história da alimentação. Porque imagina, toda a história da humanidade, durante todo o tempo, desde os tempos mais remotos até hoje, até amanhã e até o futuro, as pessoas vão precisar comer e beber. Desde que hoje a gente já tem comida 3D, e a gente antes tinha que caçar para comer, existe aqui, ó, um mundo inteiro com muita história para a gente contar e com muita informação para a gente agregar também no nosso processo criativo. E isso é bem legal. Tá, então tá ali para vocês entenderem, ó, onde ficam as mensagens diretas, tem o professor, meu nome aqui vai aparecer embaixo. Dúvidas da disciplina, fale com o professor dentro do fórum, tá? E o atendimento ao estudante do CEUB está aqui, fale conosco EAD. O pessoal responde vocês sempre com presteza no e-mail do Sempre CEUB. O que vai constar na nossa disciplina durante esse ciclo? A unidade 1, alimentação na pré-história e antiguidade. A gente vai se aprofundar um pouquinho aí nos nossos povos antigos. Depois, unidade 2, Idade Média, Renascimento e Era Moderna. Aqui, os banquetes, eles ganham espaço e todo o imaginário medieval que tem na nossa cabeça surge aqui. Todo o imaginário que tem séries como Game of Thrones, a gente sabe da importância dos banquetes, por exemplo, em Game of Thrones, em Casa do Dragão. Estou usando esses dois exemplos, são mais recentes, né? Mas nós vamos ter uma infinidade de filmes e séries que trabalham com isso. E de literatura, porque a maioria delas partem de literatura. Então, a comida sempre está presente. Seja o taverneiro que está vendendo uma bebida, seja o banquete de casamento, seja qualquer outra ação que envolva encontro de personagens, a comida está presente, principalmente na Idade Média por uma questão de opulência e para mostrar que você tinha ali força, né? E no Renascimento a gente tem toda uma questão de excentricidade e na Era Moderna as coisas mudam um pouquinho. Mas não vou antecipar não, porque esse é talvez o meu tópico que eu mais gosto e a gente tem muita coisa para falar. Né, unidade 3, Revolução Industrial, que aí a gente começa a mudar para uma cozinha tecnológica e a geladeira chega também. Imagina, a gente não se imagina num mundo sem geladeira, mas eu até contei na outra disciplina que meus avós tinham uma chácara no interior da Bahia. Na verdade era bem maior, assim, era uma terra muito grande ali para as bandas de Barreiras. E na casa principal, não chegava energia elétrica, porque tinha que cruzar uma área de preservação ambiental, e na época não liberavam de jeito nenhum, e aí tinha muita plantação, muita coisa, e não chegava. Aí a mais ou menos 1,5 km tinha uma casa de uns parceiros nossos, de amigos da família, que tinha energia. E a gente guardava as coisas no freezer e na geladeira deles ali. Freezer, já existia freezer deles lá nessa casa. Então, na casa principal dos meus avós, não tinha. Então, toda vez que eu passava minhas férias, eu passava as férias inteiras sem energia elétrica, né? Quando eu era criança, principalmente. E isso é uma visão absolutamente diferente. Imaginem comigo, as crianças de hoje, que estão sempre com o telefone na mão, com os seus tablets e tudo mais, ficarem 20 dias sem energia elétrica. Não é nem sem internet, é sem energia elétrica. Então, era uma coisa totalmente diferente. Isso porque eu tenho 42 anos. Então, essa minha infância foi nos anos 80. Para quem viveu antes ainda, também pegou outras experiências que talvez depois vocês vão ter a oportunidade de contar para a gente nas nossas aulas que fazem referência a esse processo. E a alimentação contemporânea, aí já entra nossa atual alimentação, e as tendências e desafios atuais, que é uma área também muito interessante, principalmente para quem vai montar o seu negócio, quer prestar consultoria, quer daqui para frente moldar um novo lugar de gastronomia dentro da sua própria memória gustativa. Bem, para finalizar aqui, e eu poder abrir para vocês perguntarem qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, minhas dicas para que vocês comecem bem, se aprofundem, é sempre ler sobre gastronomia, tá? A gente tem Verax no Instagram, nós temos, depois eu posso deixar uma lista de sites para vocês, né, que tem, principalmente de páginas do Instagram, que são legais. O grupo Aleri, do Espírito Santo, ALERE, é um grupo de pesquisa da universidade lá, de Vitória, e eles fazem pesquisa na área de patrimônio alimentar, que inclusive é um mestrado e um doutorado que existe na Universidade de Coimbra, em Portugal, e eles têm uma conexão ali. Patrimônio alimentar é extremamente importante, hoje é discutido no mundo inteiro, por que a gente tem que valorizar mais a cozinha regional de cada lugar.
E aí, ler sobre gastronomia é muito importante, a gente fica ali antenado. Tem que sai toda semana, um carrosselzinho do Instagram que chama Giro de A e B, que são 9 postagens sobre tudo que aconteceu na semana em alimentos e bebidas. Então, informações sobre novas legislações, informações também de cultura pop, que acabam influenciando de uma forma ou de outra, informações sobre como esse processo da comida hoje tem mudado, tudo está ali dentro. Então, é legal a gente ficar sempre atento a essas postagens que estão aí nas redes, para quem usa rede social. Para quem não usa, a gente tem sites que são bons para isso, nós também vamos ter revistas periódicas, então existem outras formas, claro, que não seja apenas o uso do Instagram, mas o Instagram é uma excelente ferramenta para isso também. Siga páginas que estimulem informações corretas e pertinentes à área da gastronomia. Muito cuidado com aquelas páginas que vendem receitas especiais, que passam por cima de técnicas. Nós somos estudantes de gastronomia, vocês são estudantes de gastronomia, eu também sou sempre um estudante, por mais que eu já tenha mestrado. Agora estou fazendo um curso de barista, aprendendo a parte de café, que eu costumo dizer que era a única parte que eu não era chato, porque eu já sou chato do vinho, chato da bebida, agora vou ser chato do café também. Mas sempre quis aprender. Meus amigos adoram café e tenho muitos amigos baristas, inclusive a Ju Morgado aí de Brasília, que é uma grande barista brasileira, é parceira minha. Então, aprender um pouco mais é sempre bom e saber que essas fontes são corretas é mais importante ainda. Assistir séries, filmes, muito se fala sobre The Bear, né? Uma série muito aclamada e é legal. Tem uma coisa ali bem interessante sobre rotina de restaurante. Claro que na versão estrangeira, né? Bem diferente da nossa versão aqui também. Mas até se a gente pensar, sei lá, vale tudo, né? A personagem da Raquel, ela tem uma empresa de catering. A Paladar é uma empresa de catering que faz entrega de comida, vende comida pronta. E aí tem ali uma logística, por mais que seja fantasiosa, novela e tudo mais, mas para a gente entender que comida está sempre ao redor, está sempre permeando e as mídias estão sempre focadas em construir um imaginário aí. E ir a restaurantes, bares, quem puder, né, feiras gastronômicas na sua região. Brasília tem bastante, por mais que algumas sejam um acesso mais difícil, nem sempre é perto das residências e tal, às vezes não fica muito fácil de ir, mas dá uma olhada nas páginas. Tem uma galera que eu gosto muito, que eu frequentava muito quando eu estava em Brasília, que chama Panela Candanga, que acontece no Casa Parque. Essa feira, se eu não me engano, acontece mensalmente, é uma coisa assim, ou é de 2 meses, mas eu acho que é mensalmente. E aí eles pegam ali o pátio central do Casa Parque, eles dão workshops, dão mini cursos. Já fiz workshop de cerveja artesanal, bebi um monte de cerveja lá com eles, dialoguei sobre cerveja, de café, de doces, e tem sempre palestras interessantes. Então, pô, tô disponível, porque também tem trabalho, tem a rotina, mas estou disponível, vou lá dar uma olhada, vou lá conhecer, vou ver os estandes, tem sempre coisas para vocês degustarem de produção local, e nós vamos falar sobre isso também, da importância de valorizar os nossos produtos locais. Né? Então, dar uma olhadinha nisso tudo é muito importante para a gente. E é isso. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente no CEUB, nessa disciplina. Né? Nós vamos ter tempo para poder dialogar mais profundamente sobre cada um desses itens. Aqui é só para vocês saberem quem é o professor que vai acompanhar vocês nesse ciclo em História da Gastronomia, para verem minha carinha aqui, conhecerem um pouquinho mais. E também agora vou deixar aberto aqui, caso vocês queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu vou finalizar a nossa gravação e aí vocês ficam livres para poder me questionar alguma coisa. Caso contrário, também a gente pode encerrar a nossa aula de hoje.